Você já sentiu o peso de um grito que ninguém ouve? No Egito Antigo, o povo hebreu viveu séculos de opressão, mas também de uma fé que mudou tudo. O grito silencioso. O êxodo na perspectiva do povo não é só sobre milagres ou Moisés. É sobre homens, mulheres e crianças que ousaram obedecer a Deus. Como seria carregar essa esperança em meio à dor? Como a fé de um povo pode transformar gerações? Neste vídeo, você vai sentir o sofrimento, a coragem e a libertação dos hebreus, conectando suas lutas às nossas de hoje. Inscreva-se agora e mergulhe nessa jornada que ecoa nas vozes oprimidas do nosso tempo. Fique até o final para descobrir como a obediência a um chamado pode redesenhar o futuro. Imagine acordar todos os dias sob o chicote, o sol escaldante e a certeza de que seus filhos herdarão o mesmo sofrimento. Para os hebreus, o Egito não era apenas um lugar. Era um sistema que os reduzia a ferramentas. Homens curvavam-se sob tijolos, mulheres choravam por seus bebês mortos por decreto, e crianças cresciam sem conhecer liberdade. Esse era o silêncio ensurdecedor, o grito preso na garganta de um povo que, mesmo invisível aos faraós, era visto por Deus. A opressão não era só física. Ela roubava identidade, esperança e futuro. Ainda assim, em sussurros, eles mantinham viva a promessa de Abraão, um Deus que liberta. Hoje, esse clamor ressoa em trabalhadores explorados, comunidades marginalizadas e vozes silenciadas por sistemas injustos. O que significa resistir quando ninguém te ouve? Como a fé sobrevive onde a dor domina? Pense nos rostos cansados de quem trabalha sem direitos, nas mães que lutam por seus filhos em periferias esquecidas. O sofrimento dos hebreus não é tão distante. Eles eram um povo marcado pela dor, mas também pela espera. Cada dia de trabalho forçado era um teste de resistência. Cada noite uma oportunidade de lembrar que Deus não os havia esquecido. A história deles nos pergunta: quantos ainda gritam sem serem ouvidos hoje? E nós, o que fazemos com esses clamores? Moisés não nasceu escravo. Criado como príncipe, ele poderia ter ignorado o sofrimento dos hebreus. Mas algo mudou quando ele viu um capataz egípcio espancar um escravo. Aquele momento acendeu uma faísca. A consciência de que privilégio não justifica a indiferença. Ele agiu, matou o capataz e fugiu, tornando-se um exilado no deserto. Lá, longe do palácio, Moisés encontrou Deus no arbusto ardente. Não apenas uma visão, mas um chamado para agir. Quem sou eu para libertar um povo? Ele perguntou, cheio de dúvidas. A resposta de Deus foi clara: eu estarei com você. Essa transformação, de dúvida para propósito, espelha nossas próprias crises. Quantas vezes ignoramos a dor alheia por medo ou conforto? Moisés nos ensina que obedecer a um chamado exige deixar o ego para trás. Ele não era perfeito, gaguejava, hesitava, questionava. Mas Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os dispostos. Sua história não é sobre heroísmo solitário, mas sobre tornar-se ponte para a libertação coletiva. Pense na sua vida. Já houve um momento em que você sentiu um vazio, uma inquietação, como se algo maior te chamasse? Talvez seja seu arbusto ardente. O que você faz quando a injustiça bate à sua porta? A liberdade não veio com uma única noite. Quando os hebreus deixaram o Egito, trocaram correntes por um deserto cheio de incertezas. As pragas abalaram o faraó, mas o Mar Vermelho testou a fé do povo. É melhor servir no Egito do que morrer livres, gritavam alguns com medo do desconhecido. O deserto revelou que sair da escravidão é só o começo. Aprender a ser livre é o verdadeiro desafio. Cada passo exigia confiar em Deus, mesmo quando o maná parecia pouco ou o caminho longo. Eles murmuravam, duvidavam, mas continuavam. Essa jornada reflete nossas transições: abandonar vícios, romper ciclos de abuso ou lutar por justiça. O deserto é onde a fé é forjada, onde o medo e a esperança caminham lado a lado. Imagine o som dos pés na areia, o choro das crianças, a tensão diante do mar. Moisés ergueu seu cajado e Deus abriu o caminho. O que você faria diante de um mar impossível? Essa história nos confronta. Quais desertos você tem evitado atravessar? A caminhada dos hebreus mostra que a liberdade não é um presente. É uma conquista diária, moldada por confiança e perseverança. No Sinai, Deus não apenas deu leis, ele formou um povo. Os mandamentos não eram amarras, mas alicerces para uma sociedade justa, onde o órfão, a viúva e o estrangeiro tinham valor. Os hebreus, antes definidos pela escravidão, agora aprendiam a viver como nação. Esse processo não foi fácil. Murmúrios, idolatria e medo marcaram o caminho. O bezerro de ouro mostrou como é fácil voltar aos velhos hábitos.
Mas cada crise era uma chance de lembrar quem os libertou. Hoje, comunidades oprimidas, de movimentos trabalhistas a lutas antirracistas, ecoam esse mesmo desejo de reconstruir identidades roubadas. A liberdade dos hebreus nos desafia. O que fazemos com nossa emancipação? Construímos comunidades que refletem justiça ou repetimos os erros do passado? A lei de Deus era um convite à responsabilidade. Lembrar da dor para nunca infligi-la. Pense nas leis modernas que lutamos para mudar, contra a discriminação, por direitos iguais. A história do Sinai nos lembra que a verdadeira liberdade exige compromisso com o outro, com a justiça, com o futuro. Enquanto Moisés é lembrado, mulheres como Miriam, Joquebede e as parteiras Sifrá e Puá foram pilares do êxodo. Joquebede desafiou o decreto de morte ao esconder Moisés no rio. As parteiras escolheram a vida, desobedecendo o faraó com coragem silenciosa. Miriam liderou louvores após o Mar Vermelho, transformando trauma em celebração. Essas mulheres, muitas vezes nas margens da narrativa, mostram que a resistência começa nos gestos invisíveis. Sem elas, não haveria Moisés, nem Êxodo. Suas ações ecoam em ativistas modernas, mulheres que organizam comunidades, enfrentam sistemas opressores e criam mudanças sem esperar holofotes. O que significa lutar sem esperar reconhecimento? Pense nas mulheres da sua vida, mães, irmãs, amigas que carregam fardos em silêncio. A coragem delas é a espinha dorsal de toda transformação. A história dessas hebreias nos desafia a valorizar as vozes que a história muitas vezes esquece, mas que Deus sempre vê. O faraó não era apenas um homem. Era o símbolo de uma ascensão da lua, um sistema que prosperava na desigualdade. Sua recusa em libertar os hebreus, mesmo diante das pragas, revela como o poder se agarra ao controle. Cada praga, água em sangue, trevas, gafanhotos, era um golpe no orgulho egípcio, mostrando que o poder humano é frágil diante de Deus. Mas o faraó endurecia seu coração, preferindo o caos à rendição. Hoje, estruturas de opressão, corporações exploradoras, políticas discriminatórias, repetem essa lógica. Elas resistem à mudança, mesmo quando o custo é o sofrimento alheio. Como enfrentamos faraós modernos? A história do Egito nos mostra que a libertação exige confrontar não apenas indivíduos, mas sistemas inteiros. As pragas não foram só castigos, foram um convite à reflexão. Pense nas greves trabalhistas, nos protestos por igualdade, são ecos do Êxodo, clamando por justiça. O faraó nos ensina que o poder teme a verdade. Mas a verdade, quando guiada por Deus, sempre prevalece. O Êxodo não terminou no deserto. Sua mensagem ressoa em cada luta por justiça, de abolicionismos a direitos civis. A obediência dos hebreus a Deus não apenas os libertou, ela inspirou gerações a sonhar com um mundo melhor. Harriet Tubman, Martin Luther King, Nelson Mandela, todos beberam da fonte do Êxodo. Hoje, o clamor continua em questões como desigualdade, racismo e exploração. O que aprendemos com um povo que transformou sofrimento em propósito? A história dos hebreus nos chama a ouvir os silenciados, os pobres, os refugiados, os marginalizados. Cada passo deles no deserto era um ato de fé. E você? Qual é o seu papel na construção de um futuro mais justo? O Êxodo prova que a fé, aliada à ação, pode mover montanhas. Sua história não é só do passado, é um espelho para o presente. O Êxodo não é uma história do passado, é um convite. Assim como Moisés e o povo responderam ao chamado, nós também somos desafiados a agir. Identifique a injustiça ao seu redor. Talvez seja no seu trabalho, na sua comunidade, na sua família. Ouça o clamor dos silenciados e obedeça ao chamado de fazer a diferença. Não precisa ser grandioso. Um gesto de empatia, uma conversa difícil, uma doação. Moisés começou com dúvida, Miriam com um louvor, Joquebede com um cesto no rio. Pequenos atos mudam histórias. Como você pode ser um Moisés ou uma Miriam hoje? A transformação começa com um passo de fé. Este é o desafio do Êxodo. Não apenas sentir a dor do outro, mas agir para mudá-la. Sua escolha pode ser o começo de uma nova história. A chegada à Terra Prometida não foi o fim, mas o começo de um novo capítulo. Para os hebreus, Canaã era mais que terra. Era a prova de que a fidelidade divina supera qualquer deserto. Eles enfrentaram gigantes, construíram cidades, aprenderam a viver como povo livre. Mas a promessa não era só para eles. Era para seus filhos, netos, gerações futuras. Hoje, essa promessa nos desafia a sonhar com uma Terra Prometida moderna. Comunidades onde a justiça reina, onde ninguém é silenciado. O que você está construindo para o futuro?
A história dos hebreus nos lembra que a fé não é estática. Ela planta sementes que florescem por séculos. Imagine um mundo onde a dignidade é lei, onde o clamor vira louvor. Esse é o legado do Êxodo. Um convite a viver as promessas de Deus, não só para nós, mas para o mundo. O grito silencioso dos hebreus ecoa ainda hoje. Em você, em mim, em todos que sonham com justiça. O Êxodo nos ensina que obedecer ao chamado de Deus muda não só o presente, mas o futuro de gerações. Qual será o seu próximo passo? Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo para inspirar outros a ouvir o clamor dos oprimidos. Que a história dos hebreus nos lembre: a fé move povos, e juntos podemos construir um mundo mais justo. Até a próxima.